Bom dia para todos. Agora nós vamos desenvolver a aula número 3 de Geometria Analítica. Estaremos aqui mostrando o conceito de alinhamento entre pontos. No caso, 3 pontos. Então, dado 3 pontos, como podemos saber se esses 3 pontos estão alinhados ou não? Então, vamos mostrar de 2 formas como nós podemos verificar se 3 pontos estão alinhados em linha, ou podemos dizer colineares, quer dizer, 3 pontos colineares significa que esses 3 pontos estão em linha. Vamos representar um sistema. Aqui o eixo Y, aqui o eixo X, e entendendo que um ponto A, um ponto B e um ponto C, eles estão em linha. Observe aqui, colocamos aqui esses quadros e colocamos eles alinhados. Então, ponto A, ponto B, ponto C. O ponto A tem a abscissa x de A, coordenada y de A. O ponto B, x de B, coordenada y de B. E um ponto C, x de C, e ordenada y de C. Bom, esses pontos, para que eles estejam alinhados, necessariamente vai haver aqui uma condição que é chamada de coeficiente angular desta reta que passa por esses 3 pontos. Existe aqui uma reta, tá? Se você ligar esses 3 pontos, você vai ter uma reta que estará passando exatamente sobre os 3 pontos. Este ângulo aqui é um ângulo θ. A tangente trigonométrica deste ângulo θ, que eu vou chamar de M, coeficiente angular desta reta, tá? Então esse M é definido com a tangente de θ. Então, se eu pegar agora, aqui, observe, este ângulo aqui, ó, este ângulo também vai ser θ. Por quê? Porque aqui eu tenho uma reta, se eu passar aqui como suporte, né, uma reta, ela é paralela ao eixo X. Aqui também, se eu fizer aqui um triângulo retângulo, certo? Esta reta é paralela ao eixo X, então são retas paralelas cortadas por uma transversal. Então esses 3 ângulos aqui são iguais. A tangente desse θ, eu estou fazendo referência a esse triângulo aqui, ó, estou colocando o dedo, tangente desse ângulo θ, que é exatamente o mesmo M, é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é dado pela diferença de y de B menos y de A. Quer dizer, essa distância aqui é y de B menos y de A. Sobre esse cateto adjacente ao ângulo θ, que é a diferença de x de B menos x de A. Então, olhei para esse ângulo, agora eu vou olhar para esse, que é
o mesmo ângulo. Então, as tangentes de θ vão dar valores iguais. Veja que o cateto oposto, que é y de C menos y de B, isso, essa distância aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente, que é essa distância, x de C menos x de B. Como esses valores são iguais, nós teremos aqui, vou colocar para cá, nós teremos o quê? Y de B menos y de A sobre x de B menos x de A, sendo igual a y de C menos y de B, x de C menos x de B. Então, para que esses três pontos estejam alinhados, eu vou fazer a diferença, por exemplo, das ordenadas de B e A sobre as abscissas de B e A, igual as ordenadas de C e B, né? Ordenadas, ó, y de C menos y de B, dividido pelas abscissas de C e B. Se isso aqui for igual, significa que esses três pontos estão alinhados. A outra condição para verificarmos se esses três pontos estão alinhados é através de um conceito que é chamado determinante de uma matriz que é formada pelos pontos. Então, nós vamos colocar assim, a abscissa do ponto A. Quem é o ponto A? X de A e a abscissa Y de A. Aqui, X de B, Y de B. E na terceira, X de C, Y de C. E nessa coluna, sempre 1. Se esse determinante que nós colocamos for zero, significa que esses pontos x de A, y de A, x de B, y de B, x de C, y de C estão alinhados. Se ele der diferente de zero, não estão alinhados. Esse desenvolvimento desse procedimento aqui que vai encontrar o determinante, tá? Esse desenvolvimento é exatamente o mesmo que eu estou fazendo isso aqui. Então, esse procedimento determinante, ele vem substituir esse procedimento. Então, não cabe agora a gente estar fazendo esse trabalho, mas para dizer que isso também poderia estar resolvendo dessa forma. Então, nós, no exemplo, nós vamos fazer o seguinte exercício. Vamos lá. Vamos verificar se os pontos A, 2, 3, B, menos 1, 0 e C, 3, 4 são colineares. Muito bem. Bom, então veja que ele deu 3 pontos, A, B e C, e quer verificar se eles estão em linha, né? Linha reta, evidente, linha, nós falamos de segmento reto, linha reta, ou não estão em linha reta, não estão alinhados. Então nós vamos usar duas situações. A primeira situação é verificar dessa forma. Então nós vamos pegar, observa, ordenada de B, 0, menos a ordenada de A, 3.
abscissa de B, menos 1, menos abscissa de A, 2. E vamos verificar se é igual a ordenada de C, 4, menos a ordenada de B, 0. Abscissa de C, 3, menos abscissa de B, menos 1. Então, 0 menos 3 dá menos 3. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. 4 menos 0 dá 4. 3 menos com menos dá mais 1. 3 mais 1 dá 4. Menos com menos mais, então nós temos 1. 3 dividido por 3 dá 1, igual a 1. Verificamos que isso, primeiro membro igual ao segundo membro. Então, esses pontos são colineares. Tudo bem, mas vamos agora simplesmente mostrar o segundo momento, no outro caso, para que você possa ter duas opções. Então, nós vamos agora, por um determinante, fazer o desenvolvimento desse determinante, marcando aqui nessa coluna e nessa coluna as abscissas ordenadas dos pontos. Não importa, você pode marcar que ponto você quiser aqui, aqui, aqui. Se eu marcar aqui 2, 3, menos 1, 0, 3, 4, se eu marcar 3, 4, aqui 2, 3, menos 1, 0, vai ser o mesmo? Vai ter algum problema? Não. Porque quando você, na realidade, você troca a posição de linhas, o determinante, ele simetriza. Mas, para que ele, se ele for 0, quer dizer, o 0 não tem sinal. Então não há nenhum problema, para verificar se ele é 0, a posição do elemento, não tem nenhum problema eu estar colocando, mudando a posição das linhas. É evidente, se eu botar qualquer valor, qualquer situação, ele der um número diferente de 0, ou 3 ou menos 3, vamos supor, uma situação dessa, ele não é colinear. Então não há nenhuma questão em relação à colocação dos pontos. Eu posso, por exemplo, botar aqui o 3, 4, 1, eu posso botar o 2, 3, 1, eu posso botar o menos 1, o 0, 1. Então eu vou resolver esse determinante, calcular, melhor dizendo, o determinante. E aí existe um método que é chamado método de Sarri, onde nós vamos repetir a primeira coluna, a segunda coluna, é isso? E fazer produtos em diagonais, onde esse produto aqui vai ser sempre positivo, certo? Então, e o de cá, nesse sentido, sempre diagonais com 3 elementos, né? Sempre formando de 3. Então, observa, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 1, 9. 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. 1 vezes 2 vezes 0, dá 0. Está aqui o 0. Agora vamos ver esse, que é multiplicado por menos. 1 vezes 3, 3 vezes menos 1, menos 3. Multiplicado por menos, mais 3. 3 vezes 1, 3. Vezes 0, mais 0. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, né? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1 dá menos 8, que ele muda o sinal. Então nós vamos ter 9 menos 4, quanto? 5. Somado com 3, que dá 8, menos 8 dá 0. Então esse determinante deu 0. Isso faz com que esses pontos, 3, 4, 2, 3, menos 1, 0, estejam, faz com que a gente determine exatamente que esses pontos estão alinhados. Muito bem. Agora, nós vamos a mostrar como determinar a equação de uma
reta dado dois pontos. Vamos supor que nós tenhamos o ponto A, 2, menos 1, e o B, menos 3, 4. Então nós queremos determinar a equação de uma reta que passa por dois pontos. Essa equação, ela é uma equação do primeiro grau em x e em y. Então, é uma equação que, numa forma que a gente chama forma geral, ela tem uma cara assim: ax mais by mais c igual a zero, onde esse a, b e c, eles são números. Neste caso, não pode o a e o b ser nulo, os dois serem nulos. Porque se o a e o b, os dois, forem nulos, é isso? Eu vou ter uma situação de um número igual a zero, que pode ser um absurdo, 5 igual a zero, por exemplo. Não há, e você não há representação, certo, de reta, porque para você ter representação de reta, você vai ter variações do x e o y nessa equação para representar pontos. Então, o que nós temos que fazer para determinar uma linha que vai ser representada com essa cara aqui, que é chamada equação geral da reta? Nós vamos representar essa equação a partir do determinante. Então, veja, nós vamos pegar o ponto, que vai ser o ponto 2, de coordenadas 2, menos 1, e aqui é 1. O outro ponto, menos 3, 4, 1. E aqui, o x, y, 1. Isso tem que ser igual a zero. Ah, mas se eu quisesse trocar a posição, x, y, 1, sei lá, menos 3, 4, 1, 2, menos 1, 1. Teria algum problema? Não. Porque a gente já disse, se isso aqui é zero, quando eu troco a posição dessas linhas ou de colunas, o resultado determinante ele sempre simetriza. Por exemplo, o primeiro determinante dá um número, 2, o outro dá menos 2. Se um deu menos 5, quando eu mudo dá 5. Como aqui é 0, 0 não tem sinal, então isso não é a mesma questão. Eu estou impondo a condição dele ser 0 para que esses três pontos, né, o x, y, que é um ponto arbitrário, o menos 3, 4 e o 2, menos 1, estejam alinhados, porque se eles estiverem alinhados, eu tenho a reta. Então, o que nós devemos fazer agora é resolver calcular esse determinante. X, y1, menos 3, 4, 1, 2, menos 1, 1. E vamos aqui representar a primeira coluna, x menos 3, 2, y, 4, menos 1. Então, veja, repetimos, né? X, y1, menos 3, 4, 1, 2, menos 1. E aqui a primeira coluna, x menos 3, 2, y, 4, menos 1. Da mesma forma que nós fizemos lá, vamos multiplicar em diagonais, pegando 3 elementos, que vai ser positivo. Vou fazer assim primeiro. Então, 4 vezes 1, 4, 4x. Então aqui eu tenho 4x agora. 2 vezes 1, positivo, né? 2 vezes 1, 2. Positivo, mais 2y. Então não muda o sinal. Aqui, ó, menos com menos dá mais. Então vai dar 1 vezes 3, 3. Né? No caso, menos 1 vezes menos 3, 3. Vezes 1, 3. Como é positivo, mais 3. Agora, vamos pegar esse lado e multiplicar. Só que aqui os valores
serão multiplicados por menos, trocarão o sinal. Então, 1 vezes 4, 4, 4 vezes 2, 8, mais 8, multiplicado por menos, menos 8. Menos 1 vezes 1, menos 1, menos x, multiplicado por menos, passa a ser mais x. Menos 3 vezes 1, menos 3, menos 3y, multiplicado por menos, mais 3y, igual a zero. Esse igual a zero é porque nós estamos impondo a condição de eles estarem alinhados e tem que ser igual a zero. Então, observe, 4x com x, 5x. 2y com 3y, 5y. E menos 8 com mais 3, menos 5 igual a zero. Como isso é uma equação, nós podemos dividir tudo por 5, não vai alterar. Primeiro menos dividido por 5, 0 dividido por 5 continua dando 0. Então, eu vou ter x mais y menos 1 igual a 0. Se não desse para dividir, ficaria o valor dessa equação, do jeito que está. O que você observa? Que essa lei representa a reta que está passando por esses dois pontos. Isso significa que quando eu colocar valores de x e y, coordenadas x e y da reta, se der zero, né, se for da reta, tem que dar zero. Então, por exemplo, você tem um ponto 2, 3. Então, observe, olha, o 2, 3. Se você está achando a equação da reta que passa pelo 2, 3, então você tem que substituir aqui o x2 e o y3, melhor, na realidade, não é esse valor dos 3, né, que nós pegamos aqui nesse exercício. É o 2 menos 1. Então, gente, vamos voltar. 2 menos 1. Observe, se eu pegar o 2 menos 1, o x é 2, o y é menos 1. Então, quando eu fizer 2 menos 1 dá 1. Menos 1 dá 0. Então, esse ponto, que é o ponto onde a reta está passando por ele, então ele está na reta. Se a reta passa por esse ponto, é um dos pontos da reta, então quando eu substituir aqui, isso tem que satisfazer a equação. O outro ponto é o ponto menos 3, 4. Então, se eu substituir o menos 3 e aqui o 4, menos 3 mais 4 dá 1, o menos 1 dá 0. Então, esses dois pontos pertencem à reta. Vamos verificar um ponto arbitrário que eu vou inventar agora. O menos 1, 6. Será que esse ponto pertence à reta? Menos 1 mais 6. Menos 1 mais 6 dá 5. 5 menos 1 deu 4, não deu 0. Então, esse ponto aqui, ele não pertence à reta. Não é isso? Por quê? Porque ao ser substituído não dá 0. E esses dois pontos, certo? São pontos que a gente impôs a condição que a reta passasse por ele. Então, se a equação estiver correta, basta substituir esses pontos. Se der 0, a gente tem até certeza que a equação desta reta está certa. E essa forma aqui, de nós escrevermos essa equação, é chamada forma geral da reta. Obrigado.